Está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meu irmão, minha irmã, antes das perdas, antes das lágrimas, antes das cinzas, antes das perguntas difíceis, a Bíblia nos apresenta um homem. O texto bíblico do livro de Jó não começa falando de tragédia, mas começa falando de caráter. E começa dizendo: havia um homem. Pois é, em dias tão agitados como os nossos, onde as pessoas são conhecidas por números, por seguidores, por cargos e conquistas, é impressionante que Deus apresente Jó simplesmente como um homem, não como um influenciador, não como um empresário de sucesso, não como alguém famoso na vitrine da sociedade, mas um homem. Isso já nos ensina algo muito profundo, ou seja, para Deus, identidade vem antes de desempenho, caráter vem antes de conquistas e a essência vem antes de aparência. Diz que havia um homem na terra de Uz. Uz não era Jerusalém, não era o centro religioso, não era o palco principal da história bíblica. Uz era um lugar distante, quase anônimo. Isso significa que é possível viver longe dos holofotes e ainda assim ser visto por Deus. Pois é, em uma geração que busca palco, visibilidade, reconhecimento constante, Jó nos lembra que a aprovação mais importante da vida não vem da plateia, mas do céu. E o texto continua dizendo, cujo nome era Jó. Deus conhece nomes. Ele não vê apenas multidões, ele vê indivíduos. Ele vê você, ele vê a mim. E então, vem 4 declarações que definem esse homem antes que qualquer prova venha sobre ele. Diz que ele era um homem íntegro. Integridade na Bíblia fala de inteireza, fala de alguém que é a mesma pessoa, seja em público como em particular. Alguém que não vive de máscaras. Nós vivemos dias de vitrines digitais. Pessoas editam a própria vida, filtram a própria imagem, constroem personagens para serem aceitas. Mas integridade é quando não há diferença entre o que se mostra e o que de fato se é. Jó não era perfeito, mas era íntegro, era inteiro. Na vida tudo é uma questão de escolhas. Nós escolhemos todos os dias se viveremos pela aparência ou pela verdade. Se construiremos reputação ou caráter. E o texto bíblico cita outra qualidade de Jó. Além de íntegro, diz que ele era reto. Reto fala de direção, fala de alinhamento, fala de alguém que caminha em uma linha moral muito definida. Em uma sociedade onde valores mudam conforme a conveniência, onde o certo e o errado são relativizados, ser reto significa nadar contra a corrente. Reto não significa popular, significa alinhado. E o texto bíblico cita outra característica, diz que além de íntegro e reto, ele era temente a Deus. Aqui está o centro de tudo. Temor não é medo paralisante, é reverência, é consciência constante da presença de Deus, é viver sabendo que cada escolha tem peso eterno. Em dias onde o temor
de perder status é maior que o temor de perder a presença de Deus? Essa descrição nos confronta. Jó não vivia para impressionar homens, ele vivia diante de Deus. E cita aqui a outra característica de Jó. Além de íntegro, reto, temente a Deus, diz que ele se desviava do mal. Observe, ele não apenas evitava o mal quando era conveniente, ele se desviava. Ele tomava distância, ele fazia escolhas preventivas. Isso é ativo, isso é intencional. Ele não esperava cair para depois pedir socorro. Ele escolhia não se aproximar do abismo. E aqui está uma verdade essencial. Para quem está desorientado, desmotivado ou sem um norte na vida, antes das grandes tempestades da vida, Deus valoriza quem você é quando ninguém está olhando. O capítulo 1 do livro de Jó nos apresenta prosperidade, família, bens, influência social. Mas tudo isso vem depois da descrição do caráter de Jó. A identidade precede a bênção. Nós vivemos em um tempo em que muitos querem o capítulo das conquistas sem viver o versículo da integridade. Querem o reconhecimento sem o processo. Querem a colheita sem o cultivo. Mas Deus começa dizendo: havia um homem íntegro. Talvez você esteja se sentindo perdido. Talvez a sua motivação esteja, abalada. Talvez você esteja comparando a sua vida com as vitrines do mundo e pensando que está ficando para trás. Jó nos ensina que sucesso verdadeiro não começa com aplausos, começa com decisões silenciosas. Há uma metáfora que ilustra muito bem isso, que é a de uma árvore plantada longe das câmeras, longe dos holofotes, em um campo isolado. Ninguém a fotografa, ninguém a exibe, mas suas raízes se aprofundam a cada dia no solo. Quando a tempestade vem, ela permanece. Já as árvores plantadas em vasos decorativos, feitas para enfeitar os ambientes, até impressionam por um momento, por um determinado tempo, mas não suportam os ventos fortes. Integridade é significado de raízes invisíveis. A tempestade de Jó viria logo, e viria com muita força, uma força devastadora. Mas o capítulo 1, versículo 1 do livro nos mostra que antes da prova havia estrutura. Na vida tudo é uma questão de escolha. Eu sempre repito isso. Escolha ser íntegro quando ninguém estiver lhe vendo. Escolha ser reto quando o caminho mais fácil parece mais vantajoso. Escolha temer a Deus quando o mundo celebra a irreverência. Escolha desviar-se do mal antes que ele torne hábito em sua vida. Porque o que sustenta a nossa vida na crise não é a imagem que nós construímos, mas o caráter que nós desenvolvemos. Nós vivemos dias de ostentação mesmo, né? As pessoas medem valor por patrimônio, por aparência, por posição política ou por influência social. Mas o céu mede por integridade. Quando tudo for abalado, e um dia será, na vida de todos nós tem um dia da tempestade, o que permanecerá não é o número de seguidores, não é o valor da conta bancária, não é a aprovação pública. O que permanecerá é quem você é diante de Deus. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, Jó começa a sua história não como um sofredor,
mas como um homem que fez escolhas certas antes do sofrimento chegar. E isso nos dá direção. Se você está sem norte, volte ao versículo 1 de Jó. Antes de tentar reconstruir resultados, reconstrua fundamentos em sua vida. Antes de buscar visibilidade, busque inteireza de coração. Antes de perguntar por que as coisas estão difíceis, pergunte quem estou escolhendo ser com as minhas decisões. Porque no final, tudo é uma questão de escolha. Escolha ser inteiro em um mundo que está tão fragmentado de valores. Escolha ser reto em um mundo torto. Escolha temer a Deus em um mundo que o ignora. Escolha desviar-se do mal, mesmo quando ele parece atraente. E quando as tempestades chegarem, você não será apenas alguém tentando sobreviver. Você será alguém sustentado por raízes profundas. Havia um homem. É assim que começa o livro de Jó. Havia um homem. Que sua história também possa começar assim como a de Jó. Havia um homem, havia uma mulher que mesmo em uma geração de vitrines, escolheu viver com integridade diante de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.